Hello everybody! Muito bem-vindos, aqui é Sidney na J6 Live, hoje aqui diretamente com nossos convidados aqui hoje. Na verdade é um convidado só, mas vale por mil, né? Que é o Wanderson Samael. E também temos aqui o nosso amigo César Irará, jornalista baiano, que vai entrar aqui conosco. Vou assinar para ele, vou convidar ele aqui. Vamos lá, cadê o convite para participar? Chamar LGBT, vamos chamar LGBT Mix. Bom dia, boa noite, Sidney, boa noite. Galera aí tá boa noite, César. Me ouve bem aí, César? Tranquilo, e você? Bem também, graças a Deus. Hoje nós vamos bater um papo, né, César, com o Wanderson Samael, que é o idealizador e moderador da rádio LGBT Mix. Estamos aguardando ele aqui. Mandei convite para ele. Vou convidar de novo aí, Wanderson, pela rádio aí, ó, pela rádio LGBT Mix, para você entrar na live. Ele acabou de entrar agora aí. Vamos lá, Wanderson, aguardando você aqui. Aê, cadê o Wanderson? Aí tá na câmera errada. Seja muito bem-vindo, Wanderson. Muito obrigado. Boa noite, Wanderson. Boa noite. Vamos lá. Todo mundo está me vendo bem aí? Todo mundo está me ouvindo bem? Vou colocar uma proteção aqui para o celular não cair. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre os meios de comunicação e a representatividade da comunidade LGBT, QIA+, nesse segmento de comunicação. E a gente não poderia, né, deixar de convidar o Wanderson, que está aí na frente, né, dessa representação com a rádio LGBT Mix. E eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês se apresentarem. Vou começar primeiro com César. César Irará, fique à vontade. Suas considerações iniciais e sua apresentação. Olá, sou César Irará, jornalista. Faço parte também do JC junto com meu amigo Sidney. É um prazer, Wanderson, estar aqui nessa live hoje. Para você tirar algumas dúvidas, né? Quero que não, é um pouco meio complexa, né? É um assunto meio complexo mesmo, eu acho, né? Que acho que até o preconceito também gera pela própria comunidade em si, né? Que ao longo, eu não vou me estender muito não, porque eu vou fazer essa pergunta logo para você depois, mas é um prazer, né? E vamos que vamos aí. Bom, para quem não conhece, né, porque as pessoas escutam a rádio, mas não fazem ideia de quem está por trás, né? Eu sou o Wanderson Samael, eu sou o CEO, né, da rádio LGBT Mix, a rádio totalmente dedicada à comunidade LGBT e está fazendo 3 anos, né? E nesses 3 anos a gente tem muita história para contar, enfim. Como que a gente vai começar, né, aqui com essa discussão? Tem também a participação do público, né? Então, vocês que querem fazer perguntas, fiquem à vontade, mande aqui no nosso chat, que a gente vai fazendo as perguntas aí, tanto para César quanto para o nosso amigo Wanderson. Fiquem à vontade aí. Quero mandar um abraço para todos aí que já estão a postos nos assistindo, tanto pelo perfil aqui do J6 Live, do César Irará, e o perfil também aqui da Rádio LGBT Mix. Tá? Muito boa noite a todos. Eu já vou começar com uma pergunta que é: como começou a Rádio LGBT Mix? Conta um pouquinho da sua história para a gente, Wanderson.
É uma coisa assim que normalmente as pessoas sempre perguntam, né, como começou. E ela começou na verdade, tem mais de 3 anos, né? Esse nome como Rádio LGBT Mix, que ele começou há 3 anos atrás. Mas, assim, a história da rádio se entrelaça entre a minha história, né? Então, para eu falar sobre ela, eu tenho que primeiro contar a minha história para mostrar quando eu cheguei aqui, né? Desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por rádio, sempre gostei. Minha mãe, ela me acordava de manhã para ir para a escola, ouvindo rádio. Ela colocava o rádio no máximo e colocava do lado da minha cama. E ao invés de eu criar ranço, eu criei foi paixão por aquilo ali. Eu queria fazer, eu pegava as fitas cassete, aquelas fitas de áudio, né, que os jovens de hoje não sabem o que é, mas eu pegava aquelas fitas, eu gravava a programação da rádio e depois eu ficava brincando como se eu estivesse fazendo a programação. E, e aí eu gravava as notícias, e aí cada fita ali era de uma coisa e eu saía colocando como se fosse a minha rádio. Eu usava a antena, que era aqueles rádios que você puxava a antena assim, eu usava a antena como se fosse microfone. E aí eu continuei quando eu comecei a estudar. Eu fiz a rádio da escola, né? Eu que fiz a vinheta da rádio, eu apresentava a rádio, eu apresentava as notícias e tocava música para a galera, e mais uns dois meninos. Então foi uma coisa assim bem legal que eu aprendi bastante. Depois também eu montei minha própria rádio. Na época eu era evangélico, né? Eu montei minha própria rádio gospel. Ajudei um amigo numa outra web rádio que ele estava montando também, todo conhecimento e tal, e eu criava conteúdos também. E aí o que aconteceu? Aconteceu que em 2019, mais ou menos assim, eu fui expulso de casa quando a minha família descobriu que eu era gay. E aí, quando eu contei, na verdade, para a minha família. E aí foi, assim, muito pesado para mim. Era coisa, assim, era mensagens muito pesadas. Minha família era muito religiosa, religiosa assim mesmo, e era coisa muito pesada que eles falavam de mim, né? E aí, para que eu não viesse surtar, eu tinha que usar minha mente para alguma coisa. E aí foi que que eu criei na época um site chamado LGBT News Brasil. Eu tenho a patente dele até hoje, né? E o LGBT News Brasil ele divulgava notícias da comunidade LGBT. Aí chegou um tempo, lá em meados, né, meados de 2019 para 2020, aconteceu o caso de Pablo Vittar, que ele tinha um locutor que não queria tocar as músicas dele na rádio, falando que era modinha, que isso, que aquilo, que não ia tocar de jeito nenhum. Aí eu falei, gente, eu sei tudo de rádio, por que eu não monto, por que eu não faço? Aí eu resolvi fazer, né? E aí eu comecei a fazer, aí eu fiz uma rádio chamada LGBT News, e aí dentro tinha a programação musical. A programação musical se chamava LGBT Mix, que tinha as notícias e o momento musical era LGBT Mix. Só que eu que tinha criado, né? E eu falei, gente, nossa, esse nome LGBT Mix é muito bom e muito melhor do que o nome da rádio em si. E aí veio a pandemia, né? O meu dinheiro ficou assim, né? Porque a empresa que eu trabalhava tinha pegado fogo, e ainda veio a pandemia, e aí a gente não sabia direito ao certo de dinheiro, não estava certo, e aí eu tive que fechar a rádio e o site eu fiquei muito tempo sem postar. E aí, quando já deu para eu voltar, eu já estava aqui em Goiás, porque nessa época eu estava em Vitória, no Espírito Santo, eu já vim para Goiás. E dessa vez, quando eu decidi reabrir o site, refazer tudo de novo, eu decidi vir como LGBT Mix, que aí já foi há 3 anos, né? Eu já montei com o nome Rádio LGBT Mix. E aí, daí para frente,
foi muitas conquistas. Eu já entrevistei gente famosa, tem os vídeos tudo lá no meu canal do YouTube. Já entrevistei a banda gospel Preto no Branco, já entrevistei Lana Holder, já entrevistei atores da Record, tá lá no meu canal também. Já entrevistei a Red Alor, que é uma cantora de sertanejo, uma drag queen também, que eu entrevistei ela, muito famosa, muito conhecida dentro da comunidade. Eu já entrevistei muita gente vem pedir ajuda para a gente, enfim, hoje em dia, enfim. E eu acho que é isso, assim, vocês têm perguntas para fazer? Eu tenho, eu sou muito, não é bem polêmico, né, mas sou muito observador e gosto de ir para todos os eventos. Como jornalista, né, a gente tem que ir para todos os eventos, eu gosto sempre de ver os dois lados, certo? O jornalista sempre vê os dois lados. Minha primeira pergunta, eu também já estava aqui olhando, né, você falando e olhando aqui no seu site, ele é 24 horas, né? Porque se você falasse, quem quiser, no caso como eu, hoje estou no interior da Bahia, Ilhará, se eu quiser acompanhar a rádio, independente da opção sexual, a pessoa pode acompanhar a rádio. E a outra minha pergunta, já que você trabalha com rádio, eu tive recentemente na Parada Gay de Salvador. E eu vi uma coisa lá, nada contra, né? Mas como acho que todo segmento não funciona se não tiver política. Mas o que você acha da política inserida no segmento LGBTQIA+, como bandeira de política e não como bandeira de LGBTQIA+? Não sei se você me entendeu. Sim, entendi. Entendeu? Então, assim, fale para como quero acompanhar o site e sobre essa visão da política mesmo inserida como bandeira do LGBTI+, e com isso perde para mim, a minha opinião, a credibilidade da bandeira do LGBTQIA+. O que você acha disso? Então, eu trabalho junto com o pessoal da Parada do Orgulho Gay de Aparecida. O endereço, inclusive, da rádio, se você colocar no mapa, vai dar lá a organização da parada vai dar lá, o prédio vai estar escrito Organização da Parada GO. A política é algo assim que tipo, a gente precisa, porque para você montar um evento, seja parada gay, seja qualquer outro tipo, seja religioso, seja de qualquer tipo, você precisa da política. Por quê? A gente não tem dinheiro assim como as empresas grandes, né? E aí a gente precisa de um apoio, de alguma coisa assim, da área da política para conseguir as coisas, para conseguir fazer as coisas. Isso não é errado. Então, assim, de uma certa forma, qualquer evento, qualquer coisa vai precisar de político ali. Segundo, a rádio. A gente está pretendendo futuramente ser a primeira emissora FM LGBT do Brasil. E para a gente conseguir uma concessão de FM, a gente precisa, primeiro, que o governo conceda a concessão, né? E para o governo conceder, desculpa, para o evento conceder, o governo conceder uma concessão dessas, aí a gente teria que ter ajuda política, é óbvio. O problema não é ter ajuda política, o problema é politicar tudo. Por exemplo, ficar falando de vereador, de prefeito, de presidente o tempo todo, trocar a programação ali só para agradar ego de prefeito. Eu acho certo quando o prefeito tal ajudou o evento, vamos agradecer a fulano de tal que ajudou o evento. Beleza. Agora, ficar lá o tempo todo, chama, fica fazendo uma encheção de linguiça com o prefeito, com o vereador, isso eu não concordo. Mas eu concordo que tenha na parada gay, porque a gente precisa de prefeitos, vereadores, presidentes, governadores, enfim, da comunidade LGBT. Porque
nós estamos passando por situações no país em que as pessoas acham que a comunidade LGBT não merece ter direitos. E nós merecemos ter direitos porque pagamos impostos como qualquer um outro. Então, a gente precisa ter gente lá para defender a gente. Então, um lugar muito bom para você conversar com a comunidade LGBT é na parada gay. Então, ter político na parada gay, isso aí Não, é de praxe. eu não sou contra, né? Deixa o senhor ratificar minha pergunta. É assim, claro que qualquer segmento, independente de qualquer coisa, hoje em dia, a gente precisa de política. E nos dias atuais, principalmente, a gente precisa da política para te caminhar, independente qual política seja, qual partido você seja, entendeu? Até porque a gente não pode dizer que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, ela votam no político A, político B, político C ou político D. O que interessa é a bandeira LGBTQIA+. Para mim, o que interessa é isso. Minha pergunta seria, o que você acha numa parada gay, onde assuntos que deviam ser abordados? Né? Estou falando assim da rádio porque, e eu falo que você tem um site também, não estou falando diretamente para você, não. Me desculpe minha franqueza. É porque, como você tem um site que aborda esse tema e tem uma rádio também, então, assim, você tem um elo de comunicação e aproximação com as pessoas, certo? Quero que não, o seu site e sua rádio, quero que não, pode induzir ou não as pessoas para um partido, por exemplo. Entendeu? Mas a minha pergunta é assim, eu fui na parada gay, por exemplo, independente do partido, eu estava lá como jornalista, independente do que eu voto, porque eu sou um cidadão, eu posso votar quem eu quiser, certo? Mas, assim, eu acho, independente do que eu votasse, que eu não votasse, eu acho legal, a pessoa está lá com a bandeira, dizendo, partido tal, não sei o quê, partido tal, vamos votar no partido tal, entendeu? Fazendo politicagem numa parada gay, onde se deveria fazer ações em prol da comunidade que é tão discriminada, entendeu? O contexto. Inclusive, comentar tem um comentário aqui, de um internauta falando sobre parada gays virar um carnaval fora de época, que também entra também nesse conceito de não abordar as políticas aí públicas para a comunidade LGBTQIA+. Vamos lá. Existem muitos temas que são abordados. Infelizmente, hoje em dia, para você falar, se você chegar para a comunidade e começar assim, vamos discutir sobre HIV, eles não vão prestar atenção, não vão. Então, é preciso ter um momento assim, tipo, na parada gay, que tem distribuição, tem teste, distribuição de camisinha, esse tipo de coisa, né? Tem teste rápido, tem esse tipo de coisas, que são coisas que, normalmente, se você fosse falar, se você for na escola para falar para jovens, eles não vão nem prestar atenção, imagina, então, né? Então, precisa de ter essas estratégias na hora certa, saber falar na hora certa, enfim. E a questão de politicagem. No ano passado, quando teve a política, a gente não levantou bandeira de partido nenhum, porque o meu objetivo não é levantar bandeira. A única bandeira que a gente levanta é a da comunidade LGBT, comunidade lésbica, gay, bi, enfim. Mas a gente tinha uma vinheta que falava bem assim, vote LGBT, vote em candidatos LGBTs ou que apoiam a causa LGBT. Tinha essa vinheta. E não falava de partido nenhum, deixava as pessoas livres para votarem no partido que elas quisessem, mas com a consciência de estar votando em um partido ou em uma pessoa que seja da comunidade ou que apoie a causa. E mesmo assim, eu recebi ataques de pessoas de tal partido, que se diz conservador, dizendo que eu estava incentivando votar no outro que ganhou recentemente, né, que é o presidente do Brasil. Mesmo eu não querendo fazer politicagem, mas pedindo para o pessoal ter consciência de voto, eu ainda fui atacado
né, por lado A, achando que eu estava... Porque eles iriam atacar independentemente de eu falar ou não. Mas, enfim. E tem muitas coisas que a gente debate dentro da rádio que acaba envolvendo política. Porque se a gente for falar de saúde para a comunidade LGBT, a pessoa sempre vai citar assim, a gente precisa de políticas públicas para a comunidade LGBT. E políticas públicas vai envolver o quê? Deputados, senadores, vereadores, que criem políticas públicas para a comunidade LGBT. Então, é meio que assim, hoje em dia, falar sobre vários temas, vários assuntos dentro da comunidade LGBT sem citar política é quase difícil, é quase impossível, né, na verdade, porque até o casamento, que deveria ser o direito de todo cidadão casar com a pessoa que ama, a gente não tem esse direito, e para ter esse direito a gente precisa de políticas públicas, que aí envolve... Então, assim, sempre vai acabar no mesmo lugar, sempre vai acabar no mesmo lugar. Então, enquanto a gente não resolver essa área de ter representatividade lá, sempre vai ter discussão política. Agora, em todos os ramos, mesmo até na Marcha do Orgulho, na Marcha para Jesus, tem pastores que sobem lá em cima, que levam políticos, que levantam placa de A, de B ou de C. Então, isso vai ter em todas as organizações sociais, vai ter gente levantando placa de partido A, B ou C. E como estamos num país democrático, né, todo mundo tem o direito de levantar ali a bandeira do seu partido. Mas o problema é você politicar o evento. É isso que eu acho. Por falar em politicar e falar em opiniões e democracia, nosso chat aqui está bem quente, né? O Eric Pires Silva está dizendo que concorda com a presença de políticos, tanto da comunidade quanto de simpatizantes da causa. Porém, não concorda que usem desse espaço da diversidade para venderem a sua bandeira de candidato a nada, né? Então, assim, é bem extenso, né? Mas para a gente não perder o foco hoje, que o nosso foco não é exatamente a política, mas tudo envolve um pouco de política, e quando a gente fala de política, o pessoal fica aqui bem empolgado. É interessante, né? A gente pode até abordar aí novamente uma live falando de políticas aí envolvendo a comunidade LGBTQIA+. Quero agradecer, né, a todos que estão aí assistindo e compartilhando suas opiniões. Tarcísio Menezes, Dazil, André Luiz Pereira, o Eric Pires Silva, o nosso amigo aqui, Cauã Vilela, da Cadence, e muitos outros que estão nos assistindo. Eu também queria aproveitar para perguntar um pouquinho mais aí sobre a Rádio LGBT Mix, né, porque nesse papel que a gente tem de representatividade, a rádio está fazendo aniversário este ano, né? Esse mês de setembro, a rádio está fazendo aniversário. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória da rádio e como que ela vem ganhando esse espaço aí dentro da comunidade. Nesses 3 anos, a gente tem sido um canal de informação, não só de informação de você informar, como de outro jeito também, que eu vou explicar agora. Existem muitas pessoas que eles entram em contato com a gente falando assim, olha, eu sofri preconceito lá no meu trabalho, então eu gostaria de saber o que eu faço. Olha, eu estava dentro do ônibus e tal, aconteceu isso, com quem eu falo, eu sou de Goiânia e tal. E como a gente trabalha com o pessoal da organização da parada, eles têm contatos com delegacias de direitos humanos, tem com todo tipo de gente. E pessoas vindo para a gente pedindo ajuda, a gente encaminha para esses grupos que trabalham de acordo com o que tem. Às vezes, as pessoas também vêm para a gente pedindo emprego, porque falam assim, olha, eu trabalho em uma rádio que não é do segmento e eu queria muito trabalhar num lugar que seja totalmente LGBT e tal, mas assim, meu filho, eu não tenho condições de contratar ninguém. Se eu pudesse,
contrataria e tal, mas eu não tenho. Tenho um rapaz que ele é estudante de jornalismo, que ele me ajuda a fazer reportagens e tal, matérias, mas eu não tenho condições de contratar. Então, gente procurando emprego, gente pedindo emprego, a gente tem no nosso site dicas de empregos para profissionais trans, que também faz muito sucesso, muita gente vai procurar, muita gente procura a gente pedindo ajuda, a gente tenta ajudar de várias maneiras. Eu foquei muito em distribuir a rádio em todas as plataformas, né? Se você pesquisar hoje no iPhone, na Apple Store, você vai achar o aplicativo. No Google Play Store, você vai achar o aplicativo. Se você pesquisar na Alexa, se você pedir Alexa, toca o som. Estamos no Windows, nós estamos com um projeto de ir para a Roku TV também. A gente está em todos os canais justamente para abranger todos os públicos, conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis, e a gente está com um plano ambicioso de lá na frente, né? De ser FM, que a gente vai alcançar ainda muito mais. Então, a gente tem que primeiro alcançar no público que a gente está, que é o público web, e depois a gente alcança um público ainda maior, ainda mais, enfim. E a gente tem feito esse trabalho, tem o pessoal de um grupo chamado Aliança Nacional LGBT, não sei se vocês já ouviram falar, mas esse grupo, eles mandam notícias para a gente direto, para a gente vincular, sobre notícias, enfim. Tem o Transgender Europe, que manda para o nosso e-mail também, e diversas vezes entra no nosso e-mail artistas, músicos, que mandam também mensagem para a gente querendo. Então, eu vejo que essa comunidade é uma comunidade que está sedenta de música, de informação, de algo, de um lugar que eles possam compartilhar esse tipo de coisa, que eles possam falar com o público, e a rádio tem feito esse trabalho. Maravilha. Dando uma olhada aqui no site, desculpa, Sidney. Tá olhando aqui no site, qual o estilo musical que sua rádio mais toca, né? Porque com essa diversidade, né, que a gente tem, claro, existe uma música padrão da comunidade, né, que é música eletrônica, né, óbvio, né, que isso é notório. A galera curte mais eletrônico, mas assim, quais são as músicas mais pedidas em sua rádio? Como é feito esse processo de seleção de música para a sua rádio, já que ela funciona 24 horas por dia? Olha, na verdade, a rádio eu coloco ela como eclética, porque eclética a gente alcança também todos os públicos. Quem gosta de rock tem música rock, quem gosta de pagode toca pagode, quem gosta de funk toca funk, quem gosta de... Porque a comunidade LGBT, as pessoas têm essa visão de que gosta só de música eletrônica. E não, gente, a comunidade LGBT também gosta de ouvir pagode, também gosta de ouvir sertanejo, também gosta de ouvir as outras músicas, rock, samba, enfim. Eles também gostam de músicas antigas, músicas de quando eles eram adolescentes, ou de quando eles eram mais jovens e tocavam e tal. Então tem flashback, tem todo... tem um dos slogans da rádio, que são dois, né? Diferente das outras, igual a você, porque é uma rádio que é diferente realmente das outras, igual a nossa, da comunidade, né? E a segunda, que é a diversidade na música, porque além da diversidade LGBT, também é a diversidade na música. Então, a gente consegue trazer não só a diversidade no nome, mas a diversidade também na programação. E isso eu acho interessante. Tem uma pergunta aqui, no meu aqui, do Eric Silva. Ele diz que, sabe, na minha opinião, qual é o maior desafio para a rádio conquistar maior o público e alcançar o modelo FM? Bom, primeiro, o modelo FM precisa de ter dinheiro, né? Porque é 60 mil para você conseguir uma concessão, né? Só para conseguir a concessão. Aí depois tem os outros desafios de você comprar os equipamentos, a licença da Anatel e aí vai. E aí dá-lhe mais dinheiro nisso. Então, a gente conseguir alguém para
financiar, para falar, não, eu vou ajudar vocês nisso, eu acho isso o maior desafio. E alcançar o público LGBT em si, assim, eu acho que depende muito da época do ano, porque a época da parada gay é a época que as pessoas pesquisam muito sobre a comunidade LGBT. E aí é a época que a gente consegue uma visibilidade maior. Mas a maior visibilidade assim, que eu acho que existem muitas pessoas que ainda não conhecem, né, a rádio, não conhecem o projeto, e eu acho que a gente conseguir, né, entrevistar cada vez mais artistas, a gente conseguir chegar em outras pessoas, outros meios de comunicação, a gente consegue com que mais pessoas fiquem sabendo da existência da rádio LGBT Mix e consiga fazer com que cresça e evolua, enfim. Wanderson, nós estamos no mês de setembro, né? O mês de setembro é conhecido também pela campanha Setembro Amarelo, né? E a gente viu que você já passou por uma fase difícil na vida, inclusive você também esteve aí afastado por um tempo aí, mas não deixou de fazer a rádio. Isso é uma coisa até que eu me identifico muito, né? Eu e César, porque algo que a gente gosta muito também, que é o jornalismo, e a gente faz de um tudo para continuar aqui o nosso trabalho, e a gente viu que você também passou por momentos muito difíceis aí. E eu queria que você também reportasse um pouquinho sobre isso. Então, ano passado, nessa época mesmo, eu não tive como fazer o aniversário da rádio do ano passado, porque eu estava internado, eu tive câncer no sangue, eu tive um câncer e eu estava internado, tive que fazer quimioterapia, tudo. Foi uma época que eu não podia gravar nada, eu me sentia cansado para qualquer coisa, mas eu não tirei a rádio do ar, não tirei, eu continuei. Eu até achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, eu mantive ela, eu fiz, e também ela me ajudou muito, porque eu mexendo com ela eu acabava esquecendo do problema, da quimioterapia, enfim, esquecendo de tudo, e aí eu conseguia usar ela para me distrair. Eu usei já a ideia dela lá no início, por causa da minha família e tal, e ela... Então, assim, o meu relacionamento com a rádio, ela é muito mais do que só uma pessoa que montou um projeto. Ela acaba me ajudando muitas vezes quando eu estou passando por uma situação e tal, e aí eu me distraio fazendo, é algo que eu gosto de fazer, algo que eu faço por paixão, eu acabo me distraindo, e aí às vezes aquele problema, aquela coisa que eu estava passando, acaba se tornando obsoleto para mim por conta disso. Eu passei assim, um perrengue, e por isso que na rádio também tem umas vinhetas lá que fala em questão de doação de sangue, porque quando eu estava internado eu precisei de doação de sangue, e foi a doação de sangue que me ajudou muito. Tem também que fala sobre os direitos das pessoas com câncer, né? Que também é uma coisa, sim, por isso, por eu ter passado e tal, eu entendo como acontece, e é por isso que eu também falo na rádio, falo sobre isso. Foi uma situação, para mim, que, assim, eu não queria divulgar muito sobre isso, só divulguei no meu perfil pessoal, mas chegou um momento que eu achei que eu iria morrer e que o projeto ia, né? Mas não, deu tudo certo, graças a Deus, eu tô aí, eu consegui voltar, eu consegui fazer tudo, eu tô aí até hoje, graças a Deus. Antes de eu passar a próxima pergunta para César, vou novamente agradecer aqui os internautas, dizer que eles podem fazer perguntas, tá? Mandar um abraço para a Natália, GSS, a Anne Castor, o Ícaro, o Barbeiro Carlos, que entrou aí também, o Tonho do Violão, o Marcos, entre todos aí que estão assistindo.
Nossa gratidão, continue acompanhando e participe aqui conosco. César, passo a palavra para você fazer a sua próxima pergunta para o nosso amigo Wanderson, nosso guerreiro lutador aí. Wanderson, a pergunta é bem clássica, né? Qual a importância, né, que você acha da inclusão da galera do LGBTQIA+, no mercado de trabalho, especificamente na rádio, né? Eu falo assim, e diante da rádio, você tomou curso para criar essa rádio, você tomou técnicas, ou você mesmo foi em casa, você mesmo fazendo o seu manuseio autodidático, né? Que hoje em dia as pessoas aprendem muito com autodidática. Como foi esse processo de transição da rádio? Né? Porque, como você falou no início, você sofreu, entre aspas, rejeição da família. Né? Isso, creio que nós estamos no século XXI, mas nem parece que estamos no século XXI quando as informações chegam mais rápido que acendeu a luz, né? Diga-se passagem. Então, assim, o que você acha da importância da inclusão, no caso do mercado de trabalho, com relação à rádio especificamente? Então, você falou, caso se eu me preparei e tal, eu sempre tive paixão por fazer isso. Quando eu fui expulso de casa, eu pretendia ir para a faculdade para fazer curso de apresentação de rádio e TV, curso de jornalismo, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer, até porque eu saí de casa com nada. Eu comia biscoito no almoço, no café da manhã, na janta. Então eu tive que montar minha casa, eu tive que comprar minhas coisas, eu tive que fazer as coisas. E eu não tinha dinheiro, recebendo um salário mínimo, tendo que fazer isso tudo. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí o que eu comecei a fazer? Eu ouvia a rádio, eu via o jeito que eles falavam, o jeito que eles trocavam. Eu comecei a ver aquilo que eu recebia e tentar fazer igual, né? E aí foi aí que eu consegui fazer as técnicas. Eu via vídeos no YouTube também de como editar, de como falar disso, aquilo. E aí eu fui fazendo. Hoje em dia as pessoas acham que eu sou profissional e eu não sou, né? Sobre a questão do mercado de trabalho, como Mas eu aí você também está sendo já modesto. Profissional você é. Peraí, calma. sobre o mercado de trabalho, a gente, infelizmente, ainda não pode contratar pessoas, né? Mas eu gostaria muito de ter pessoas de todas as siglas contratados na rádio para que a gente possa dar emprego, porque existem muitas pessoas transexuais e travestis que são rejeitados a emprego simplesmente por serem trans, enfim. E a gente dá a oportunidade para essas pessoas ingressar no mercado de trabalho, pessoas que as pessoas veem muito as pessoas transexuais e travestis como prostitutas, só que elas precisam de fazer isso porque o mercado de trabalho não dá espaço para elas. Então, a gente, podendo dar trabalho para essas pessoas, a gente tira essas pessoas desse ambiente em que elas são postas pela sociedade, né? Então, futuramente, a gente tendo funcionários, a gente tendo pessoas da comunidade LGBT trabalhando, a gente vai conseguir ter esses funcionários, enfim. Em questão da empregabilidade, como a gente não pode empregar as pessoas, a gente dá dicas aí de trabalhos em São Paulo, Rio e Goiás, desculpa, para as pessoas que estejam procurando emprego. Rapidinho. Você falou que você faz parte de uma... Desculpa, eu esqueci agora. Você faz parte de um evento aí na sua cidade sobre a parada gay. Entendeu? A sua rádio, ela transmite a parada gay ou só divulga a parada gay? Entendeu? Você aproveita esse espaço da parada gay para
levar mais informação para as pessoas, porque pelo que eu vi, pelo que também para mim é notório, a informação está aí, mas a desinformação é muito maior que a informação, né? A nossa parceria com o pessoal da Parada, a gente faz assim, eles colocam esses banners aqui e lá no evento, a gente fala sobre a rádio, a gente ajuda no que a gente pode na divulgação, enfim. Mais transmissão ao vivo, principalmente de um evento, é uma coisa muito mais complexa, né? Primeiro que tem que ter internet, né? E evento, né? A gente não tem condições de pagar uma internet da Globo, assim, que ela consegue transmitir em qualquer lugar do Brasil em alta qualidade. Não tem. Mas a gente faz vídeos sobre o evento, a gente fala sobre o evento, enfim, a gente faz lives sobre o evento. Então, as pessoas ficam sabendo do evento mesmo, a gente não transmitindo ao vivo. Quem sabe um dia a gente possa ter a condição de transmitir ao vivo. É um trabalho muito maior? Mas dá para fazer sim, dá para fazer, enfim. E os artistas também que vão lá depois, eles acabam sendo entrevistados pela rádio, a gente ajuda eles a ser divulgado também, enfim. A gente tem uma parceria assim ótima com a Associação da Parada aqui de Goiás. Fala, caso, dando continuidade, vocês só participam da Parada Gay daí, ou vocês pensam em expandir mais esse projeto da rádio, no caso, e fazendo parcerias, né, com outras paradas gays, né, de todo o Brasil? Claro que a de São Paulo é a que mais se destaca, né, nacionalmente a de São Paulo é a que mais se destaca. Mas, assim, vocês pensam em fazer parcerias para que vocês possam conhecer novas culturas, né? Entre aspas, as realidades ou não de outras cidades com relação à comunidade? Então, tem um pessoal da região norte do Brasil, eu acho que é João Pessoa, um lugar assim. Eles já entraram em contato com a gente, querendo que a gente ajudasse o evento. Só que assim, quando as pessoas olham a rádio de fora, olha, tem aplicativo, tem tal, as pessoas pensam que a rádio ganha muito dinheiro, né? As pessoas pensam, só que a realidade é totalmente diferente. Então eu falo, olha, a gente não tem condições de financiar o evento, de financiar artistas, de financiar nada disso. Você tem que procurar ajuda da prefeitura, do pessoal aí da sua região. A gente pode ajudar divulgando o seu evento e a gente pede que em contrapartida você divulgue a nossa rádio. Mas futuramente, se a gente tiver um momento financeiro bom, a gente puder levar pessoas para ir lá, para fazer reportagem, para falar sobre essas paradas gays que acontecem pelo Brasil, vai ser ótimo, vai ser top, vai ser muito bom de fazer. E sim, eu pretendo fazer se tiver oportunidade. É isso aí. Aproveitando de falar, né, em divulgação, quero aproveitar, né, para divulgar a Rádio LGBT Mix, Rádio LGBT Mix no Instagram, nas redes sociais. E também temos aí o site, né, no Instagram também tem o site, todo bonitinho. E vocês que também, né, são aí seguidores da rádio, segue também o J6 Live aí, que é @J6 Live, tá? Quero mandar um abraço aí para Flávio Moura, a Rei Carneiro, também a Raíssa, que é lá do Rio de Janeiro, que está também nos assistindo. E eu também quero aproveitar para dizer exatamente que hoje o mais importante são as parcerias, né? Às vezes nem as grandes parcerias, mas as pequenas são muito importantes, né? E como que você vê essa questão das parcerias aí no processo da comunicação aí, tanto da rádio quanto de pequenos empreendedores LGBT que estão aí começando no mercado? Eu vejo assim, a gente tem um problema que empresários LGBTs, eles ficam muito pé atrás
de financiar ou de divulgar, ou seja lá qualquer coisa, dentro de algo que seja da comunidade LGBT. A gente recebe mais de empresas que não são LGBTs, mas que quer conversar com esse público. A gente recebe mais querendo saber o projeto, querendo mais de empresas que não são do que das empresas que são de pessoas LGBTs. Assim, eu não sei por que isso. Se eu quero divulgar para LGBT, deveria ser entre a comunidade, né? Mas, enfim, cada um pensa de um jeito, né? Se eles pensam assim, enfim, eu penso, eu não vou ficar me humilhando para quem não quer, né? Depois, lá na frente, acontecer da gente estar conhecido no país todo, tal, aí vão vir, vão querer, vão negociar. É sempre assim, né, na história. Mas eu não fico muito me preocupando com isso, não. Se acontecer, né? Mas hoje, suas parcerias, né? Quem são suas maiores parcerias hoje, por exemplo? Vamos aproveitar também para exaltar aí os parceiros. A gente tem a gente tem a parceria com a Parada GO, né? Que eles divulgam as coisas, a gente divulga o evento deles e tal. E a maioria dos anúncios que vêm para rádios não são anúncios que são feitos semanalmente, por exemplo. A pessoa paga todo mês para anunciar. A pessoa paga uma vez só, aí depois lá de 3 meses ela volta, 4 meses ela volta. Então não é assim, tipo, alguém que igual, por exemplo, você liga a TV, você vê lá basicamente todo dia propaganda da Seara, da Embeleze, dessas coisas assim, que são empresas que pagam para ficar o ano todo na grade da programação. Isso não acontece com a gente. São pessoas que vêm pingado, empresas que vêm pingado, e aí a gente consegue, a gente coloca de acordo com o que elas vêm, que elas pagam, mas ainda a gente não tem uma que a gente possa dizer, ó, essa daqui é parceira, que ela tá com a gente, que ela anuncia em tudo e tal. Infelizmente não tem. César Irará, Uma curiosidade só, questão assim de visibilidade, né? Eu reparei que a rádio ela tem muita visibilidade justamente em países que são preconceituosos com a comunidade, como Rússia, países islâmicos, né? Às vezes eu entro e tem gente de países islâmicos que eu fico assim impressionado, né? Pessoas ouvindo, Rússia, que é um país muito preconceituoso, o governo lá em si é preconceituoso e tem gente lá ouvindo. Então eu acho assim, o nosso alcance é muito maior do que a gente pensa. Quando você pensa que não tem ninguém ouvindo, mas tem alguém lá ouvindo e alguém que possa, né? Então isso é uma magia do rádio, uma magia que ela tem que é maravilhoso, e você nunca sabe também quem está do outro lado, o que está passando. Então é uma coisa assim, eu gostaria de comentar aí com vocês. realmente Wanderson, o rádio tem uma magia incrível. Eu estava aqui olhando o site, você tem 5 programas, não é isso? Momento Van, Momento POC Play, Momento LGBT News, Momento Entre Cores e Momento Reflexão LGBT. Nesses programas, sempre, com certeza, vocês aí devem ter recebido cartas, depoimentos, né? Acontece esse programa, alguns nomes aqui na Bahia, por exemplo, tem o programa Momentos de Amor, onde a galera manda cartas, manda histórias de vida, né? Vocês aí da rádio recebem muitas cartas, muitos, entre aspas, desabafos da comunidade, sim? Sim, no nosso aplicativo tem um mural de recados que as pessoas mandam recados pelo mural de recados. Elas mandam, elas falam aonde estão ouvindo, pelo WhatsApp também.
Agora, a gente não tem correio eletrônico porque nós somos de uma comunidade que a gente recebe muito ataque, né? E o nosso endereço é o endereço da sede da Parada do Orgulho GO, mas a gente não está lá, justamente para se receber alguma coisa, a gente recebe lá na parada e eles mandam para cá para a gente. Mas em si, a gente não tem um próprio em si, porque a gente recebe muito ataque de pessoas preconceituosas, então não é interessante a gente ter realmente ali o endereço e manda para cá. A gente, se quiser receber alguma coisa, recebe no endereço da associação e a associação manda para a gente. Então, é uma coisa assim que a gente não recebe e não pede para ninguém mandar por conta disso. Se a pessoa quiser mandar por e-mail, igual já fizeram, pelo mural de recados e outras coisas assim, a gente está sempre de braços abertos. Esses 5 programas que você falou aí, eles são programas próprios, criados. Quando eu comecei a criar a rádio, um rapaz lá do Pará, ele falou assim, nossa, eu amei, eu sempre quis participar de rádio, vou criar programa para você. Aí ele me mandou o Entre Cores, toda semana ele me mandava, toda semana. E aí eu criei tudo lá bonitinho para ele, programa Entre Cores com Jefferson Costa. E aí teve também um tempo, eu só não coloquei aí, mas teve o programa Empreende o Quê? Que é o programa de empreendedorismo da comunidade LGBT. Ficou também bastante tempo na programação. Esse Reflexão, ele é feito por mim, e eu trago reflexão durante o programa sobre a vida, sobre o cotidiano, enfim, sobre as pessoas para a comunidade LGBT. Só que dentro da rádio também tem outros programas que não são nossos em si, por isso que eu não coloquei aí, mas que são programas que a gente tem parceria com a Rádio Senado, né? E aí fala sobre o Senado Federal, as leis, as coisas, para as pessoas ficarem atentas sobre o que está sendo votado, sobre o que está sendo, enfim, sobre as notícias do Brasil e do mundo. Tem lá que são outras agências que criam, como a agência do governo, tem a agência Brasil 61, que elas criam também conteúdos e tal. E aí a gente consegue manter uma programação boa, diversificada, de qualidade, sem necessariamente ter uma gama de funcionários fazendo isso. Mas, pelo que eu percebi, logo nisso que você falando, sua rádio, você também falou no instante, sua rádio, às vezes, é mais valorizada por pessoas que não são da comunidade, certo? São pessoas, entre aspas, posso dizer, curiosas, né? Então, assim, o papel da rádio também não é levar informação, até tirar dúvidas também dessas pessoas sobre a comunidade LGBTQIA+, né? Porque, assim, pelo que você falou também, o site, ele não tem um domínio, ele tem um subdomínio, né? Sim, tem. Entendeu? A rádio, Mais, ela tem... interrompendo, existe mais gente curiosas, pelo menos na sua rádio que você falou, do que pessoas do próprio ramo, entendeu? Então, assim... A própria comunidade, tem muita gente, tem muita gente que entra em contato com a gente perguntando o que é queer sexual, o que é pansexual, essas coisas. Por isso que se você ouvir a programação, tem eu falando, vamos hoje falar o que é queer sexual. Queer sexual, a gente fala sobre isso. Porque tem um rapaz hétero que ele me mandou mensagem uma vez falando que gosta de ouvir a rádio, não porque é em si da comunidade LGBT, mas porque toca músicas diferentes das outras. Porque normalmente você coloca aqui em Goiás mesmo, você coloca nas rádios, a maioria vai estar tocando sertanejo e as mesmas músicas que passam em um passam em outras. Então, basicamente, Ctrl+C, Ctrl+V, a cópia de um na outra, a cópia de um na outra. E às vezes a pessoa está cansada de ouvir as mesmas coisas, quer ouvir umas músicas diferentes, né? Aí vai e coloca lá, enfim. Então, nem quando você está assim, no ramo, nesse tipo de ramo, você atinge
todo público, independentemente de você querer atingir um público, você acaba atingindo outros. Porque não é todo mundo que escuta rádio gospel que é evangélico em si. Existe muita gente que gosta de música gospel, mas que não é evangélico, né? E assim é em todos os ramos, né? Enfim, tem que saber respeitar e saber como agir com essas pessoas e saber também ter uma programação para essas pessoas, para falar, as pessoas fazer as perguntas delas, enfim. Mas no caso, quando na sua rádio, por exemplo, fala linguajar próprio da comunidade LGBT QIA+, que teoricamente não faz parte do cotidiano, do linguajar da galera, da pessoa, no caso, do evangélico, do católico, como você faz, então, para que essas pessoas tentam acompanhar o que você está falando ou na rádio, né? Porque, exemplo, na sua música, né? Você fala também na rádio. Às vezes, esses termos, como você faz para que quem está do outro lado entenda esse termo de linguagem que vocês utilizam na rádio? Então, na verdade, nós não usamos, a gente usa a linguagem portuguesa normal. Eu não uso o termo, como dizem aí, não, o termo que fala que é sem gênero, né? Justamente para não confundir a cabeça do povo, né? LGBTQIAP+, já confunde, imagina se a gente falasse tudo em gênero neutro, né? Isso a gente não faz. Lá no início tinha um pastor de uma igreja inclusiva, que é uma igreja que é inclusiva para a comunidade LGBT, enfim, é uma igreja focada na comunidade. Ele fazia umas sketches falando sobre a igreja, falando um texto bíblico, coisa assim. Então, eu achava isso muito interessante, porque é algo que você costuma ver nas outras rádios, mas não pensa em uma rádio gospel. E não pensa que existe igreja inclusiva. A maioria não sabe que existe isso. Eu achei muito interessante. Infelizmente, não foi uma parceria que durou por muito tempo, mas a gente já teve. E, inclusive, eu estou procurando até outros pastores que queiram fazer isso, porque eu acho interessante. O fato é que uma pessoa falando de Deus, falando da Bíblia ali, falando de amor a Deus, agrada ao público gospel que quer ouvir e ao público que, que é cristão, mas não em si evangélico, né? A gente tem esse negócio que fala para todos os públicos, mas a gente deixa bem claro que o nosso público, o nosso foco é a comunidade LGBT. A gente não vai mudar a programação porque tem uma pessoa ouvindo e a pessoa não é da comunidade LGBT. Nosso foco é esse. Existem outras rádios gospel, católica, de todos os ramos aí, que se a pessoa quiser ouvir, ela fica à vontade para ouvir, mas a nossa é focada para esse público. Só um complemento. Eu falo isso porque, como eu falei, eu fui cobrir a Parada Gay em Salvador. Aí lá no discurso, uma pessoa falou todas, todos e todes, né? No momento eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Né? Depois eu tive, na hora, claro que eu não vou pesquisar, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu pesquisei para procurar saber o que foi aquela que a pessoa estava falando com relação a abraçar todas as pessoas, né? Porque hoje em dia, se você não falar esse termo, pelo que eu percebi, as pessoas ficam chateadas, né? Pensam que não são inclusas, entendeu? Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta com relação ao seu programa de rádio, entendeu? Porque existem certas expressões que são do mundo LGBTQIA+, que foram até incluídas na normativa recentemente para se possam se comunicarem, entendeu? Assim, a gente tem muita gente que é ativista, né, que escuta, mas é o seguinte, linguagem neutra não tem obrigação de ninguém usar linguagem neutra. A pessoa que fala que é homofobia você não usar linguagem neutra, isso não existe. Homofobia é você ter fobia de
pessoas homossexuais. O jeito que você fala, isso não tem nada a ver. A linguagem de gênero neutro, ela foi criada só para pessoas de gênero neutro, que são pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, a pessoa é neutra. Então, ela usa a linguagem de gênero neutro. E se ela chegar para você e falar assim, por favor, use linguagem neutra comigo, beleza. Se você não usar, você vai estar assim, desrespeitando a pessoa. Agora, o que alguns ativistas fazem, que é querer implantar na sociedade, forçar a goela abaixo da sociedade, o uso do gênero neutro, isso eu sou totalmente contra. Isso, para mim, não. Ninguém é obrigado a usar o gênero neutro. O gênero neutro não é obrigatório. Não tem. E você não é preconceituoso por usar ou por não usar, você usa se você quiser. Não tem isso. E criam-se um alarde, uma coisa assim, como se fosse o fim do mundo. Eu acho que a comunidade LGBT tem muito mais coisa para se preocupar do que com gênero neutro, né? Sim. Sidney? Inclusive, então, algo bem interessante que dá para trazer numa live futuramente para falar sobre gênero neutro, né? seria uma próxima live aí para a gente fazer, né? Inclusive, eu queria aproveitar, né, já que a gente está falando dessa comunicação com o público em geral, e já falamos da representatividade da rádio LGBT Mix aí no cenário do universo LGBT, eu queria também falar sobre as demais representatividades. Hoje, quais são os maiores representantes LGBTQIA+, nos meios de comunicação? Quais você enxerga aí como órgãos aí de comunicação ou até comunicadores aí de peso dentro da comunicação? Órgãos de comunicação, eu fico meio suspeito de falar, porque existem muitos que eles acabam colocando coisas gays ou lésbicas só por colocar mesmo. É igual a Netflix. Sai uma série da Netflix, você sabe que ou vai ter um gay ou vai ter uma lésbica ali. Mas será que eles estão realmente colocando para trazer visibilidade ou porque ou para só falar que tem uma representatividade lá e tal? Não vai adiantar nada você só colocar se você não trabalhar em cima da diversidade, enfim. A Globo também, ela tem muito personagem gay, personagem assim, mas eles acabam tratando os gays como como é que fala? Como pejorativo, né? Pejorativo. Eles acabam tratando pejorativo. Tanto que há muito tempo atrás tinha muito personagem na Globo pejorativo e que foi mudando com o tempo. Ainda tem algumas coisas, mas já melhorou bastante. Então, assim, representatividade LGBT em si, pessoas gays, lésbicas, transexuais, enfim, tem muito, tem bastante. Mas algo que a gente possa dizer que realmente represente a gente como a gente pessoas comuns, assim, eu vejo muito difícil, sabe? E raro também acontecer. Normalmente é sempre aquela pessoa caricata que é ou extrovertida demais e tal, e eu não tenho nada contra isso. Mas a comunidade LGBT em si não é totalmente assim, né? Tem os homens, tem os bissexuais, enfim, todo tipo. E está se trazendo uma representatividade aí. Só não sei se eles estão fazendo isso realmente por representatividade ou se querem o pink money, né? Como a gente fala aqui. Agora, pessoas que eu me inspiro, por exemplo, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é um grande comunicador, assim, comunicador LGBT que nos deixou, mas deixou muita saudade, porque ele realmente é muito bom no que fazia, e fazia com maestria. Tem o ator da Globo chamado
Acho que é Paulo Pigossi, eu esqueci agora. Eu lembrei do sobrenome dele, é Pigossi. Ele é, ele é gay, só que ele não é caricato, ele não é. Não, se você olhar, você acredita que é uma pessoa, e é uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum. Enfim, e ele traz isso de não ser aquela representatividade que a gente tem na televisão, de que ai, tem que saber fazer cabelo, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser afeminado. Não, não, você pode ser gay, não precisa de ser esse tipo. O Pigossi, eu gosto bastante dele porque ele traz essa representatividade. Então, assim, infelizmente a gente ainda não tem muita gente dentro da comunidade que a gente possa se inspirar, até porque na mídia a gente só tem representações caricatas, né? Representações que não refletem realmente como é a comunidade. Mas a gente tem feito bastante evolução. E uma pessoa que eu admiro muito é o Harry Styles. Harry Styles, ele é um grande artista, ele não tem medo, ele é queer, né? E ele é um excelente artista mesmo, ele canta muito bem. E todo o dinheiro da verba do evento dele, ele tem uma parte que ele destina a comunidades LGBTs que ajudam pessoas que estão em, em situação de rua, em situação de pobreza, de extrema pobreza. Ele é um cara muito bom mesmo no que ele faz com maestria e sem. Embora ele seja queer, né, ele tem uns vídeos que ele aparece de vestido, de roupas femininas, mas ele não é desse jeito que se pinta a comunidade LGBT na mídia em si. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que acho que é uma curiosidade de muitos, né? No início, a gente deu a oportunidade de você falar um pouquinho da sua história, e hoje, né, a gente vê que você é um batalhador, um guerreiro, que você montou aí a Rádio LGBT Mix, e ainda tem vários desafios por quais aí você também está lutando para conquistar cada vez mais aí o espaço da rádio no cenário LGBT. E como ficou a sua relação com a sua família, né? E até mesmo depois que você saiu de casa, vocês conseguiram rever as situações, teve um aprendizado com isso, como que ficou depois da sua saída, anos se passaram, como que ficou essa questão? Então, para eu falar, primeiro eu tenho que trazer a letra de uma música da Miley Cyrus que eu gosto muito, que é The Climb, que ela fala assim: existe sempre uma montanha e eu sempre terei que escalar. Escalar. Enfim, eu sempre terei que escalar. Sempre terá uma montanha, terei que escalar, sempre terá um desafio, porque o importante não é o final, mas é a caminhada. E, assim, sempre vai ter obstáculos no meu caminho, sempre vai ter, e o importante é a caminhada, né? E eu levo essa letra dessa música para minha vida, porque foi uma letra de uma música que me ajudou em todos esses momentos, e, assim, demorou muito tempo até a minha mãe voltar a falar comigo, mas ela voltou a falar, né? O meu pai, até hoje ele não fala direito comigo. A minha família, ela é uma família razoavelmente rica, né? A minha família, infelizmente, eu não tenho orgulho de dizer isso, mas a minha família, por parte de pai, era donos de escravos e, assim, eles têm uma fortunazinha deles. E os meus avós me deserdaram, né? Então, assim, eu não tenho, assim, aquele negócio de, ai, avó, não tem esse tipo de coisa. Para mim, eles são pessoas, só pessoas. Mas o meu pai, então, a minha avó, para vocês terem o nível de tóxico que é a minha família, a minha avó, ela é racista.
Ela é alemã, aquela alemã loira, branca, branquela, e ela é racista, ela é extremamente racista. Então, é um tipo de pessoas que eu também não quero estar perto, independentemente de ser avó, enfim. Você tem um respeito por ser avô e avó, mas não é algo assim que é um ambiente que eu queira estar, né, com esse tipo de gente. E, e aí o meu pai, que ele é extremamente, né, turrão, ele até hoje ele fala comigo, troca umas 3 ou 4 palavras, mas na época meu pai tinha dito que para ele eu tinha morrido. Então, assim, a gente cortou relação total. Ele ia me ajudar a tirar carteira, outros cursos que eu pretendia fazer. Não, eu até hoje não tirei a carteira por conta disso. Muitas coisas que eu pretendia fazer eu tive que adiar por conta de tudo isso. Assim, a minha mãe, eu voltei a falar, eu falo com ela até hoje. Ela veio aqui ficar comigo quando eu estava internado na luta, mas ela veio. É, mas assim, é aquele tipo de negócio. Eu não tenho mais o mesmo relacionamento que eu tinha com eles antigamente. Eu falo, eu converso, quando morre alguém da família e tal, enfim, a gente tem um relacionamento, mas não é o mesmo de antigamente, né? E eu creio que isso não vai mudar, porque a minha mãe era extremamente religiosa. Quando eu estava internado, ela falava que eu ia para o inferno. Tipo, quando a pessoa está internada, fazendo um tratamento, você fica jogando na cara da pessoa, você vai para o inferno, você vai, sabe, uma coisa assim muito. Então, assim, o nosso relacionamento, a gente voltou a conversar, a gente volta a falar, a gente conversa, mas não é a mesma coisa de antigamente. Vira e mexe, ela fala algumas outras coisas ou outras, mas a gente releva, finge que nada aconteceu para poder ter um relacionamento saudável na família. César? É, é complicado, né? A gente percebe, né, independente do programa de rádio, né, vocês nos traz um documentário pessoal de até de superação, né? Porque você traz a rejeição da família, você traz uma luta que, que até a palavra já me dá dor de cabeça, né, que é o câncer, né? E eu vi, assim como o Sidney me falou, dessa live e da sua pessoa, a primeira coisa que a gente faz é procurar saber quem é. E eu vi algumas fotos que você postou e vi razoavelmente o seu sofrimento, né? Porque câncer já não é uma coisa boa, né? Por cima no sangue, né? Que faz parte, né? Do que bombeia, né? Todo o nosso corpo, já é uma situação muito delicada, né? Posso dizer assim, não sei qual a sua religião, mas graças a Deus você se superou, né? E vem se superando, né? Cada dia, né? Não só pela saúde, mas também principalmente pelo preconceito, né? Mas assim, o que eu posso dizer dizer e fazer a pergunta é com relação a esse paradoxo mesmo, sabe? Que você vive da sua vida pessoal com a rádio, né? Isso, em algum momento, você pensou em desistir, não por causa do seu problema de saúde, mas em si por falta daqueles falsos incentivos, né? Porque a galera fala que ele apoia, né? Igual um comentário mais cedo na nossa live, a própria, entre aspas, classe LGBTQIA+, não abraça a causa, né? Existe claro, isso aí em todas as classes, né? Óbvio, deixar bem claro. Mas assim, você acha que falta um apoio para sua rádio com relação à bandeira que você levanta? Eu acho que sim, sim, realmente. Precisa de ter um apoio, de ter, porque normalmente, eu não sei se pode falar essa palavra, né, na live, né?
mas normalmente as coisas LGBTs que a gente encontra na internet são para o público mais adulto, né? Se é que dá para entender. Normalmente, ou é rede social de relacionamento ou coisa assim. Então, quando tem algo que foge desse padrão, normalmente assim, não é algo de se ver, né? E aí, eu não sei se é porque a maioria está procurando mesmo relacionamento ou outros tipos de conteúdos, né, na internet, ou, ou realmente eles não sabem que existem, né? Mas é assim, a dificuldade, assim, pensar em desistir, nossa, eu já pensei várias vezes, todos os dias. Eu estava até falando com o rapaz, o Eric, que ele cria postagem para mim, algumas postagens para mim. Eu falei para ele que um dia que eu estava pensando em desistir, eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo ajuda, porque estava precisando em casa, isso, aquilo e tal. E, e aí ela estava procurando alguma coisa LGBT que ela pudesse entrar em contato e tal, e ela achou a gente, estava mandando mensagem. Então isso aí é uma força, tipo, não é em vão tudo aquilo que você está fazendo, sabe? Pensar em desistir, a gente pensa direto. Mas eu penso assim, Thomas Edison, ele errou milhões de vezes antes de fazer a luz. Tantas vezes que ele errou, tantas vezes que ele errou, tantas vezes que ele errou, que todo mundo chegava para ele e falava: desiste, desiste, você não vai conseguir fazer. E se ele não tivesse persistido, a gente não teria a lâmpada hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que a gente só tem duas opções. Se você desistir, você nunca vai saber se você chegar lá. Então, é melhor tentar, é melhor nadar, nadar, nadar e morrer na praia do que ficar lá sem saber se você iria conseguir chegar, né? Então, eu penso assim. Quero fazer outra pergunta, Cid, porque, como eu falei no início, há um paradoxo, né, pode-se dizer assim, há uma discriminação pela própria classe, né? E também existe uma história que você, até estou emocionado, é verdade mesmo, de superação de sua vida, né? Então, assim, eu acho que você não pensa em estender essa sua superação de sua vida pessoal mais para a rádio, para também, já que sua rádio abraça todas as classes, né? Você não pensa em expandir essa motivação que você teve em relação à vida em superação para motivar também outras pessoas? Você pensa nessa ideia? Então, como eu falei, eu tenho um programa de reflexão dentro da rádio que eu falo sobre superação, sobre esse tipo de coisa. Eu conto histórias de superação para isso, para ajudar as pessoas também em questão de câncer, de doação de sangue. A gente tem campanhas que o governo manda para as emissoras de rádio e a gente vincula, né, que ajuda também em relação a isso. Mas o meu foco com a rádio nunca foi me mostrar. Tanto que todos os vídeos que tem no TikTok, tá, rarissimamente eu apareço. Dá para você contar nos dedos quantos vídeos que eu apareço mesmo. A não ser que seja um vídeo de entrevista, que aí não tem como eu não aparecer. Mas o meu foco nunca foi eu. Sempre foi trazer entretenimento para a comunidade. Então, o meu foco nunca foi eu, então nunca foi eu realmente aparecendo, contando, olha, minha história é assim, assim, assim. Nunca foi, assim. Assim, a primeira vez que eu contei essa história assim, a público foi para o J6 Live, que eles têm uma reportagem lá no site deles falando sobre a rádio e tal, e aí eles citam sobre o meu problema, a minha superação e Já lhe, tal. Foi a primeira vez. já lhe cortando, assim, porque claro que, infelizmente, você não foi o único a passar por isso, né? Nesse momento, por exemplo, tem outras pessoas passando por esse tipo de situação, tipo a família botar para fora de casa, por ter preconceito, por ser LGBTQIA+, e com isso não ter assistência adequada na saúde, o tratamento que você passou,
quero que não, você, entre aspas, é uma referência e algo motivador para aquelas pessoas que acham que não são capazes de superar pelo processo que estão passando, né? Porque uma coisa que você sabe, você trabalha em comunicação, você vai entender, as pessoas também podem entender, é você contar uma história. Tipo, é uma história. Outra coisa é você mostrar um fato. Então, um fato dá mais notoriedade àquela situação do que uma história em si. Entendeu? Eu falo com relação, se você não pensa em você colocar a sua história, algo motivador, não digo você contar a sua história, pessoal, mas assim, ajudar as pessoas também com relação ao que você passou e ajudar também a outras pessoas, já que sua rádio é a rádio LGBTQIA+, mas abraça todo o público. A gente ajuda as pessoas que entram em contato com a gente pedindo ajuda. Inclusive, o meu parceiro, eu encontrei ele numa dessas ajudas, que ele tinha também, a família dele não queria ele e tal. E aí eu falei, não, você vem para cá, né? Porque eu estava no Espírito Santo, né? Eu falei, você vem para cá, a gente te ajuda e tal. E aí foi que a gente se encontrou e a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje. Então a gente sempre recebe pedido de ajuda e, além desses pedidos de ajuda, a gente está ajudando. Como a gente trabalha com a associação, a gente encaminha aí de acordo com o que for. Se for uma denúncia, questão de polícia e tal, aí tem um órgão lá de delegacia de direitos humanos que vai fazer. Se é questão de a pessoa precisando de cesta básica, esteja passando fome, alguma coisa assim, a gente consegue cesta básica para as pessoas. Tem políticos também que trabalham com a associação. Tem o Fabiano, que ele é um político daqui, ele ajuda também, enfim. Tem vários outros. Gente, mas porque assim, eu sou muito curioso e gosto muito de ser tipo investigativo, né? Mas assim, eu falo você abrir um link no site específico, entendeu? Porque a gente sabe que as pessoas, teoricamente, têm dúvida, mas têm vergonha ou têm medo, né? Tem Então, medo isso de falar, né? Tem medo de procurar, né? Esse link suporte. direto no site, clique aqui, ou saiba sobre isso, sei lá, alguma coisa assim, motivar. Igual tipo programas que você tem, quando você clica uma barra para a pessoa ir direcionada para isso aqui, não vai, você acha que não vai sentir mais efeito, teoricamente, do que você não ter esse lado, teoricamente, visível para ali. Até porque também a gente sabe que não tem só as pessoas, tem pessoas também que, por exemplo, não enxergam, né? São cegas, por exemplo. Como elas vão ser ajudadas com relação a isso? Não enxergam, são cegas e são também da classe LGBTQIA+, entendeu? Sim, essa questão. O site da rádio ele foi criado justamente para ele não ter muita informação, igual aqueles sites que você entra, que ele tem uma pancada de anúncio, uma pancada de informação e você não sabe onde está nada e você não consegue, porque quando você vai clicar em uma coisa aparecem uns 30 anúncios. Ele foi criado para você conseguir acessar a informação ali, conseguir acessar tudo sem ter maior. Então, por isso que não tem muita informação na página inicial do site. Mas a maioria das pessoas que entram em contato com a gente, que inclusive no site tem como a pessoa entrar em contato, Sim. só que todos os contatos que a gente recebe, ou é pelo mural de recados do aplicativo, ou é pelo próprio WhatsApp ou pelas próprias redes sociais. Porque como trabalhamos com questão de web, né? Se a pessoa está ali na internet ouvindo, ela pode acessar ali o WhatsApp, Facebook, o Instagram, as coisas assim. Então, acaba sendo obsoleto a gente colocar isso no site, até porque as pessoas elas já vêm perguntando para a gente e a gente eu tenho entrevista que eu já coloquei no site, está lá se a pessoa quiser pesquisar, com psiquiatra, com psicólogo, falando sobre coisas da comunidade, com médicos falando sobre HIV, sobre essas coisas assim, sobre policiais falando de direito, advogados falando de direitos, né? Enfim, tem tudo isso.
mas normalmente as pessoas sempre vêm perguntando direto mesmo, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, pelo TikTok. Inclusive o TikTok eu não sei o que eu fiz, porque um dia eu postei o vídeo, no outro já tinha 10 mil seguidores, aí no outro já tinha 20, aí no outro já tinha 30, até alcançar 90 mil seguidores, né? E aí a maioria deles vieram uma grande maioria veio para o Instagram, mas eu não sei, assim, a maioria entra em contato com a gente, são pessoas que usam a rede social o tempo todo e tal, então eles entram em contato mais por rede social, não eles vão no site quando a gente posta notícia, né? Normal, eles vão lá e, nossa, então eu não vejo a necessidade, até porque trabalhar isso com menos informação no site para ser objetivo no que você quer e eu também não vejo necessidade porque eles entram sempre em contato com a gente, então para mim eu não vejo o porquê. Muito bem, nós estamos chegando aí a 1 hora e meia de live, né? Estamos chegando praticamente ao final aqui da nossa conversa. A gente vai fazer outras lives aí também com o Wanderson, abordando até outros assuntos que envolvem aí a comunidade LGBT. E agora chegou aquele momento da gente fazer aquelas perguntas rápidas, César, né? Aquelas rapidinhas. César vai separar aí umas 5 palavras, eu também já separei 5 palavrinhas aqui. A gente fala a palavra e Wanderson já diz para a gente o que vem na cabeça referente a essa palavra. Pode ser, Wanderson? Sim. Sim. Então tá. Vou começar, aí César continua, depois volta para mim. Beleza, César? Então tá. Vamos começar com um momento inesquecível. Momento inesquecível. Quando eu subi no palco da Parada Gay aqui de Aparecida para poder falar sobre a rádio. Foi o momento assim inesquecível para mim. Vai ficar para sempre na minha memória. Livro. Comunidade LGBTQIA+. Então vamos trocar. Você fala uma, eu falo outra, César. Vai lá. Comunidade LGBTQIA+. Não entendi. Como assim, só comunidade LGBT? Na verdade, o que eu penso? A gente fala a palavra e você fala o que significa para você, entendeu? Isso. A comunidade LGBT, o que ela significa para mim? Ela significa assim como eu tive luta, né? Para mim, o significado é de luta, de vencer, de estar sempre. Porque uma comunidade que conseguiu sobreviver com tanto preconceito, com tanta discriminação e com uma pandemia de uma doença que infelizmente acabou com muitos da nossa comunidade, a gente ainda está de pé, a gente ainda está querendo, a gente ainda está correndo atrás, a gente ainda está, para mim, é luta e superação. Um livro. Um livro, assim, eu não sou muito de ler livros, né? Eu leio, eu tenho uma dicção muito boa, mas um livro que eu gostaria que todo cristão, que todo LGBT, enfim, lesse, é o livro do Alexandre Feitosa, que eu entrevistei ele. Ele é o criador da Bíblia LGBT. Na verdade, ele não criou a Bíblia. Ele pegou a Bíblia normal e criou aqueles textos de rodapé que tem na Bíblia. E o livro dele, Teologia Inclusiva, cara, se você é LGBT e acha que a igreja não te apoia, lê esse livro. Você vai sair com outro pensamento sobre Deus, sobre as coisas. Você vai saber quem realmente é Deus, que Deus é inclusivo, que Deus é amor, que Deus é paz. Então, esse livro é um livro que eu acho que todo LGBT tinha que ter de cabeceira. Teologia Inclusiva, do Alexandre Feitosa. Uma música. Qual a segunda palavra? Uma música. Uma música, como eu já citei aqui, é The Climb, da Miley Cyrus, que é uma música que parece que ela escreveu para mim. Ela fala na música: há sempre uma montanha e eu sempre terei que escalar. Há sempre
terá sempre dificuldade, eu sempre terei, porque o importante não é a chegada, é o caminho, né? Um lugar. Claro, né? Vitória, Espírito Santo, a minha capital, a minha cidade, que eu amo de paixão. Embora me traga memórias, né, que eu não gosto, mas ainda eu amo aquele lugar, eu amo, enfim, eu gosto lá, o Pier de Iemanjá, a minha história com o Jean começou no Pier de Iemanjá, então tem muita coisa, então lá é o meu lugar. Já que a gente abordou muito aqui, política. Política eu acho muito importante para a vida, muito importante para a sociedade, enfim. E eu acho muito importante para a comunidade LGBT, precisa, e já me chamaram para estar na política, mas eu recusei, até porque eu estava fazendo tratamento e tal, eu estava com outro foco na vida, mas quem sabe um dia, né? Nunca se sabe do futuro, né? Vamos de polêmica agora. Bernardo Langlet. Nossa, cara! Então, olha, as pessoas não sabem disso. Mas, enfim, eu sempre recebi muitas pessoas que ajudaram bastante a Rádio LGBT Mix e muita gente que me deram ensinamentos, enfim. Como eu falei, tinha duas mulheres que faziam o Empreende o Quê, que era um programa de empreendedorismo, que elas estavam querendo um patrocínio com a Elma Chips e elas conseguiram. Só que eu pensei que elas iam trazer o patrocínio para a rádio. Não, elas saíram e deixaram eu a ver navios, né? Mas enfim. E aí, no caso, né, eu, eu sou muito grato às coisas que o Bernardo Langlotti, as pessoas que eu entrevistei, porque pessoas, assim, muito interessantes que eu entrevistei, me deu umas oportunidades de entrevistar gente diferente, gente que talvez eu conseguiria, porque eu cheguei muito, mas demoraria um pouco mais para chegar, mas eu ia conseguir. Mas me deu a oportunidade de, né, conhecer essas pessoas, de conhecer pessoas maravilhosas. Então, assim, eu não quero muito ficar falando sobre coisas ruins que aconteceram, mas as coisas boas que deixaram, que passaram pela vida. Então, assim, eu ter encontrado com ele me deu a oportunidade de entrevistar pessoas da Record, pessoas, enfim, inclusive encontrar o J6 lá, porque eu não estaria aqui se não fosse por conta disso, né? Verdade. Então, assim, só pensar nas coisas boas, né? De ser grato pelas coisas boas e vida que segue. Mandar um abraço, né, para o Bernardo Langlet, está aí sempre nos Tá? assistindo também, já participou de lives aqui conosco, desejo sucesso, saúde, né, e vamos que vamos. César, sua próxima palavra. Ele enrolou, mas estava. Né? Vamos deixar. Né? Igual a gente fala aqui na Bahia, ele deu um baratinho legal. Né? Vamos lá. Outra palavra, né? Já que você teve essa superação, o câncer. Um aprendizado, porque você nunca dá valor à vida quando você está no hospital, internado, vendo a possibilidade de você perder a vida, você dá muito mais valor à vida, muito mais valor às coisas simples da vida. Então, foi um aprendizado, foi algo assim. Eu vejo como um momento de aprendizado na minha vida, um dos muitos que eu já tive, né? Wanderson não suporta.
Oi? O que o Wanderson não suporta? Eu não suporto. Primeiro que eu sou de Escorpião, né? Então, assim, existem muitas coisas que eu não suporto. Mas, assim, coisas que eu não suporto de jeito nenhum. Que, assim, eu tenho, eu tenho aqui na minha casa, né? A minha casa é muito grande. E tem um rapaz que eu alugo o quarto para ele, que ele é hétero, né? E coisa que eu não suporto é falta de respeito, né? E às vezes, quando vem outras pessoas LGBTs aqui na minha casa, tratar a outra pessoa com falta de respeito, é, isso eu não gosto. Dependendo do nível que chegar, eu até expulso a pessoa da minha casa, porque independentemente de ser gay, lésbica, bissexual, não importa, eu acho que tem que ter o respeito a todos. E também existe horas e hora da pessoa sair do armário, ou talvez a pessoa nunca saia do armário, ou enfim. Então eu acho que uma coisa que me irrita muito é falta de respeito contra as pessoas. Se a pessoa tratar alguém com falta de respeito na minha frente, assim, vira uma chavezinha ali que eu fico com vontade de voar no pescoço da pessoa. E se a pessoa não calar a boca e ficar quieta, eu vou mesmo. Futuro. Oi? Futuro. Futuro. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e as coisas que eu sonhei na vida, por eu ser muito sonhador, muita coisa que eu sonhei não aconteceu. Mas os meus planos para o futuro, eu quero primeiro conquistar minha casa, né? Minha casa própria, e poder viver, assim, poder me sustentar com a rádio e poder sustentar outras pessoas também com a rádio, porque aí eu vou poder. Hoje tem muita coisa que eu não posso fazer na rádio porque eu não recebo para fazer essas coisas, então eu não consigo dar aquilo que eu gostaria de fazer, enfim, do jeito que eu gostaria de fazer. Então, eu não tenho tempo totalmente. Então, eu acredito que se eu fosse remunerado e conseguisse remunerar outras pessoas também, eu acho que e é isso o meu próximo objetivo, além da remuneração, é claro. É isso, fizemos as 10 perguntas rápidas aqui para Wanderson. Quero agradecer aí a todos que estiveram conosco aqui nessa live. Vou abrir espaço agora para César, de repente fazer a sua última pergunta e suas considerações finais. Obrigado pela participação nessa live hoje, independente da divulgação da rádio, né? Que hoje, na verdade, as parcerias são muito importantes na vida da gente, né? Então, assim, o J6 também, ela é parceira e abraça todas as causas. Então, assim, esse momento nosso, além de divulgar a sua rádio, ele conhecer mais, momento também que ter a oportunidade hoje, ou que vai assistir essa live depois, um momento de superação, principalmente sua pessoal. Então, assim, além de ser uma live enriquecedora com relação ao mundo LGBT, mais ainda, eu te dou os parabéns pela sua superação, pelo seu processo, entendeu? De tudo que você viveu e vivendo, que na verdade a vida da gente é uma superação, né? Então, assim, quando a gente conta a história da gente, a gente também ajuda outras pessoas que estão nesse mesmo processo. Então, tudo hoje, nada na vida é em vão. Então, assim, tanto faz o lado LGBT, tanto faz a rádio, tanto faz essa rádio, essa live, também tanto faz quando a gente comentou sua vida pessoal. Quer dizer, no caso, é um processo que até se divulgou, você teve um câncer. Então, assim, tudo hoje, Anderson, é importante. Entendeu? Dou os parabéns a você por ter feito esse processo, porque você teve 2 grandes processos
muito difíceis, né? Que ser despejado pela família já não é uma coisa fácil, né? E você passar por esse processo de saúde também foi uma superação, né? Então, assim, eu acho que você deve sempre buscar os seus sonhos, né? Como a gente mesmo aqui do J6, né, Sidney? A gente vem buscando os nossos sonhos no que a gente acredita, né? A gente se formou jornalista, não se conhecendo pessoalmente, vai se conhecer quase depois que a gente se formou. Pra você ter uma ideia, como É é a internet verdade. hoje em dia nos aproximam, né? E hoje a gente tem um elo de amizade muito grande, né? E toca aí o J6, é isso que eu desejo para você também e para sua rádio, né? Que você expanda mais a sua rádio para novos horizontes e ajude as outras pessoas, que o poder da comunicação é essa, a gente ajudar as outras pessoas, né, a não deixar elas desinformadas, mas sim informadas com informação e com seriedade. Obrigado mais uma vez. Para mim, essa live hoje foi muito enriquecedora. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos. Valeu. Wanderson, suas considerações finais aqui, embora a gente vá fazer uma outra live, né, com outros assuntos aí voltados também ao público e à comunidade LGBT. De antemão também te agradeço de coração por ter disponibilizado esse tempo para dialogar aqui conosco sobre a representatividade LGBT, tá? E também para falar sobre outros assuntos, inclusive de permitir, né, que a sua história sirva também para incentivo de outras pessoas que, de repente, estão passando pelo mesmo que você está passando agora e conseguir enxergar que ali na frente há uma luz no fim do túnel. Então, muito obrigado e a palavra é sua agora. Então, eu quero agradecer aí a vocês do J6 Life, que sempre me proporcionaram poder contar minha história, poder falar sobre a rádio, poder mostrar esse projeto. Quero agradecer aí também esqueci o nome dele. César. César. César, eu sou muito ruim para gravar nome de pessoas. Enfim, quero agradecer também ao César, ao J6 Life, ao Sidney, né? Sidney. Eu quero agradecer aí a todos, porque assim, a rádio não seria nada se não fossem as pessoas que mandam mensagens, as pessoas que curtem, as pessoas que... Cara, tem um fã da rádio que ele fica mandando mensagem assim, nossa, eu quero que a rádio cresça logo, que expanda logo. Ah, vai ter show de não sei quem e tal, divulga aí e tal. Ele quer realmente ver isso acontecer e tal, e ele divulga, ele manda para os amigos, segundo o que ele fala, né? Enfim, então eu quero agradecer também ao público que ouve, que gosta e que compartilha aí com as pessoas, que aposta, né, na rádio LGBT Mix para ela crescer, expandir, que acreditam, que bota fé nesse projeto. A coisa é feita com muito carinho, com muito amor. Eu prezo pela qualidade das coisas e eu entrego de acordo com a minha possibilidade, né, no momento. E, enfim, eu quero agradecer a todos mesmo e sim, espero estar aí outras vezes para outras lives aí do J6. Quero agradecer, então, ao César, quero agradecer principalmente aí ao Wanderson e também a todos os públicos, né? O público da Rádio LGBT Mix, ao público do J6, ao público de César Irará. Agradecer principalmente ao público, né? Que sem o público nós não estaríamos aqui levando, né, essas mensagens de positividade, trazendo informações. Então, sem o público não teria sentido algum. Então, nosso agradecimento aí especial para todo o público. Nossa live está chegando ao final, mas você poderá rever nossa live aqui, tanto na plataforma
da rede social do LGBT, da Rádio LGBT Mix, quanto do J6 Live e também ali do César Irará, tá bom? Então, ficamos por aqui, voltamos numa próxima live. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço. Até mais.